Bora, bora, meu povo! Hoje é quarta-feira, a gente está chegando por aqui. O Gazeta Esportiva está fervendo com a volta do Brasileirão e ainda com Eurocopa, Copa América. O Brasil saiu, mas Copa América tá rolando. Quem tá aqui comigo, Marina Buffon, além de você aí em casa, essa dupla maravilhosa que gosto demais, Paulo Sérgio, tetracampeão. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, uma beleza. Silvestre também no sobrenome. Aí, ó, e do outro lado, o outro Silvestre, Alexandre Silvestre, tudo bem? Grande repórter, grande comentarista. Ah, que é isso, não exagera, gostou, né? não exagera. Eu adoro, gente. Aí eu fico egocêntrico. E você, vem com a gente aqui pra saber tudo sobre o que tá rolando no Corinthians. Balotelli, vem ou não vem? Não. Ramon Dias, chegou? Chegou. E a escalação de hoje, que o Corinthians entra em campo daqui a pouquinho. Tem também as conversas do Palmeiras pelo atacante Gabigol e a preparação para o duelo de amanhã. Já o São Paulo embarcou para encarar o Galo e tem novidades na escalação. A gente também traz o José Paes com a reabertura do Museu do Futebol. Olha o Zé aí. Que saudade do nosso Pacaembu e do Museu do Futebol também. Verdade. A gente já vai falar com o Zé, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Antes, tem dicas. Já voltamos por aqui, sem perder tempo, a gente começa direto com o link no estádio do Pacaembu, onde está o repórter José Paes. Boa noite, Zé. Explica pra gente o que você tá fazendo aí nesta quarta-feira à noite. Fala, Marina, beijo grande pra você, querida, abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui em frente ao estádio do Pacaembu, agora a Arena Mercado Livre Pacaembu, né? Tá aí pra ser inaugurada, pra ser reinaugurada ainda esse ano, mas hoje eu vim aqui pra visitar o Museu do Futebol. Vou pedir pro Márcio Luiz Gabriel mostrar pra vocês aqui a Praça Charles Miller. Rolou aí nos últimos dias a Feira do Livro por aqui, então todo mundo desmontando essa estrutura da Feira do Livro. Eu vim aqui pra visitar o Museu do Futebol, porque o Museu do Futebol, ele estava fechado nos últimos 8 meses, né? A exposição principal do Museu do Futebol estava passando por uma reforma importante, foram gastos aí 16 milhões de reais nessa reforma e agora está muito mais inclusivo, tem futebol feminino para todo lado, luta antirracista, tem também o futebol para deficientes sendo muito mais mostrado no Museu do Futebol, então foi uma reforma importante, a maior reforma desde 2008, desde a abertura do Museu do Futebol. A gente veio aqui para conferir, porque a abertura oficial para o público será na próxima sexta-feira com entrada franca, entrada gratuita para todo mundo aí na próxima sexta-feira, no próximo sábado e também no próximo domingo. O Museu do Futebol que vai voltar então aí a sua normalidade na próxima sexta-feira, vai reabrir para o público e vai reabrir também agora de vez entre terça e domingo. Então a partir da semana que vem, de terça a domingo, aí você que quer vir aqui, quer visitar, não conhece o Museu do Futebol, das 9 da manhã às 6 da tarde, o ingresso aí custando R$ 24,00 a inteira, R$ 12,00 a meia, crianças menores de 7 anos não pagam, então é uma diversão para toda a família. Tem uma ala nova sobre o Pelé, o rei do futebol, uma sala sobre o Pelé, coroa para todo lado, tem foto, vídeo, tá muito bacana o Museu do Futebol, curadoria aí do glorioso Marcelo Duarte, toda a equipe aqui do Museu do Futebol do Pacaembu, tá bem legal. Então amanhã eu vou trazer uma matéria completaça para vocês com todas as novidades desse que é um local muito importante pra gente aqui da cidade de São Paulo, ele que é uma coisa assim grandiosa que tem aqui no Pacaembu, uma coisa que todo mundo que gosta de futebol precisa vir, é da prefeitura aqui ainda, é do governo do estado, na verdade, da prefeitura era o estádio do Pacaembu, que passou para concessão privada, mas o museu continua com o estado e que é aí administrado por uma organização social muito importante. A gente veio aqui visitar hoje e, repito, na próxima sexta-feira vai estar aberto para todo mundo aí, entrada gratuita, e a partir de terça-feira que vem, então, as atividades voltando com tudo também aqui no Museu do Futebol. Tá certo, Marina? Devolvo para vocês aí matéria completaça amanhã aqui no Gazeta Esportiva, tá certo? Valeu, Zé. Tô ansiosa, hein? Adoro o Museu do Futebol, gente. Eu fui mais de 10 vezes no museu. É muito demais. Concordo contigo. Tô completamente apaixonada e essas novidades devem deixar ainda melhor o museu. Ô Marina, diga. O Museu do Futebol é um passeio não só para quem gosta de futebol, porque além dele ser maravilhoso, interativo, você volta no tempo, você interage e você conecta com outros acontecimentos da história, porque o futebol, né, ele caminha lado a lado com a história política, social, econômica do Brasil. Então você consegue fazer vários comparativos. E eu tive uma experiência, até dei uma arrepiada agora, porque numa das vezes que eu fui lá, tem uma sala escura sensorial que remete à Copa de 50. E ali você fica no escuro,
no silêncio, vendo o gol do Didia para sentir a tristeza do brasileiro que foi ao Maracanã naquela tarde catastrófica para nós. E eu me lembro de ter entrado naquela sala e saído com um senhorzinho de 90 e tantos anos que estava absolutamente molhado de tanto chorar, porque ele estava no Maracanã em 50 e voltou no tempo através da experiência do Museu do Futebol. É uma passagem que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Na escola você pegava ônibus para excursão? Ah, claro. Pegava, né? Precisava pegar um ônibus aí, levar para esses clubes aí, levar lá para Pacaembu. Ó, deu um recado, os jogadores lá, para saber um pouco da história, conhecer um pouco da história, saber o que é o Pacaembu, o que aconteceu no Pacaembu, os jogadores que fizeram história. Tem uns ônibus de excursão, aí vou mandar para uns clubes aí. Ó, fica a dica então, hein? Paulo Sérgio já mandou a dele aqui. Já que a gente está falando uma coisa, vamos falar de Corinthians então? Ramon Dias é o novo técnico do Timão. Mas hoje, quem escala o time contra o Vasco é o Rafael Larucci ainda, tá? E já saíram os titulares. Contato direto com o Thiago Salazar na nossa redação de esportes. Boa noite, Salazar. Quem entra em campo daqui a pouco? Tem alguma novidade? Boa noite, Marina. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, tem novidade sim. O Hugo não estará na lateral esquerda do Corinthians e o Rodrigo Garro, como a maior parte das pessoas sabem, está suspenso e é desfalque para esse jogo. Então, bora lá, campinho na tela para a escalação do Corinthians, que vai enfrentar o Vasco em São Januário, logo mais pela 16ª rodada do Brasileirão. Corinthians escalado com Matheus Donelli, Mateuzinho, mais uma vez, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. Um lateral mais ofensivo. Meio campo com Ranieri, Breno Bidon e Igor Coronado, que volta para o lugar do Garro suspenso, como eu disse antes. Na frente, Ángel Romero, Yuri Alberto e o Wesley. Esse é o time do Corinthians, Romero com a braçadeira de capitão. Então, olha só, o Pedro Henrique, que foi titular no derby, está no banco de reservas. Gustavo Henrique, que foi titular e capitão no banco de reservas. E o Hugo, que vinha sendo titular na lateral esquerda, também no banco de reservas. Lembrando, o Corinthians abre a zona do rebaixamento em 17º, o Vasco é o 13º. O Corinthians não perde para o Vasco desde 2010. Outubro de 2010 foi a última derrota do Corinthians para o Vasco. É o maior jejum, a maior freguesia nacional, né? Pegando aí todos os estados aqui do Brasil. Será que o Corinthians consegue segurar esse tabu com essa escalação? Passo a bola para vocês, daqui a pouco eu volto para a gente falar de Ramon Dias. Valeu, Salazar. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre palpitômetro, o que vocês acham, vai quebrar esse jejum ou não. Mas vamos colocar então o campinho. Quero saber, Paulo, e aí, o que você achou dessa escalação do Rafael Larucci? A única substituição assim que muda bem o cenário é o Hugo, que saiu e entrou o Bidon. Agora, o Igor Coronado é o jogador que vai ficar mais livre no setor de meio campo. Tem um respaldo do Bidon e tem um respaldo do Ranieri ali no setor de meio campo. Mas é um jogador que precisa chegar mais, é um jogador que precisa aparecer mais, começando o jogo. Então eu espero muito desse jogador, até porque o Corinthians hoje não pode perder. É um jogo muito difícil, é um jogo onde a equipe do Corinthians vai ter que trabalhar muito bem a sua área defensiva. Essas falhas que ocorreram no jogo contra o Cruzeiro, lá em São Januário, se ocorrer de novo, é saco. É saco. Então aí perde a invencibilidade, perde tudo, né? Então é muita concentração nesse jogo contra o Vasco, até porque é um jogo, no meu ver, de 6 pontos. O Vasco vem de bons resultados, vai ser um inferno jogar lá, como sempre pro adversário. Para mim, a entrada do Romero é positiva no ataque. Jogador que conhece bem o Corinthians, que se entrega muito. Mas no jogo contra o Cruzeiro não foi bem, viu, senhor? Tudo bem, mas eu... O jogo contra o Cruzeiro precisa ser um outro Romero hoje. Tudo bem, mas eu acho que ele pode funcionar. Eu acho que ele pode funcionar. O Corinthians tá tão carente de jogadores, pilares, né? Ele não é um pilar técnico, mas ele é um pilar emocional para o time. Não, até entendo, é um jogador importante, agora, mas vai hoje fazer precisa... falta mesmo, quem vai fazer falta é o Garro, né? Porque esse aí resolveu o jogo passado. Então vai ser uma perda incrível para o Corinthians. Vai ter muita dificuldade para resistir aos ataques do Vasco da Gama, na minha visão, hoje à noite. Então vamos para a nossa enquete do dia hoje. Então, claro, né, que tem que ser sobre isso, né?
Qual será o resultado do jogo entre Vasco e Corinthians? Vitória do Vasco? Empate? Vitória do Corinthians? Entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode acompanhar e palpitar aí sobre o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva. Vamos pro palpitômetro já, né, gente? Porque a gente já fala aqui o que a gente acha, né? Hoje sou eu que vou começar. Beleza, e aí eu vou hein? deixar o Paulinho um pouco chateado. Porque eu acho que hoje o Vasco vai quebrar esse tabu. Não, eu não acho, fala Paulinho. isso. Eu coloquei 2-1. Não 2 a 1? Isso, 2-1 pro Vasco. Bom, então eu tô sozinho hoje aqui mesmo, né? Porque... Calma aí, ô. Eu não falei ainda. Ah, mas já sei o que você vai falar. Já sei o que você vai falar. Ah, o que eu falei da outra vez, você não lembra, né? Não lembro. Que eu falei que ia ser 3-2 com gol no apagar das luzes, acertei até o enredo do jogo, velho. É? Mas hoje eu já sei o que você vai falar. 1-1. Empate. Empate pro Paulo Sérgio, então. Bom, a minha responsabilidade aumentou diante do último acerto, né? Com requintes de crueldade para a fiel torcida, com vitória do Corinthians em casa. Dessa vez o Corinthians abre o placar, como eu previ da outra, mas vai tomar virada e não vai buscar não. Vai ser 3-1 pro Vasco Tá vendo? e cai o tabu. Já Desculpa, sabe. por que eu tenho que estar otimista com o seu Corinthians, Paulo? Eu não Muito falei boa. nada, não falei nada. Esse Mas já é o grande sabia problema. o seu palpite. Agora, tudo bem, é futebol, né? O Corinthians pode arrancar um resultado heróico da cartola, tudo bem. É do jogo, mas eu não acredito. E o Salazar também vai dar palpite, né? Aí, ô Salazar, daí você aproveita e também já fala sobre a chegada do Ramon Dias, também conta pra gente aí os detalhes da contratação dele. Olha, Marina, o Vasco nas últimas 2 rodadas venceu Fortaleza, venceu o Internacional, tem uma derrota nos últimos 5 jogos, joga dentro de casa e pega um Corinthians completamente desfacelado, sem técnico ainda, com o time com desfalque do Garro. Portanto, eu acho que dessa vez o tabu cai, acho que vai dar 2-0 para o Vasco contra esse frágil e abalado time do Corinthians. E aí falando já de técnico, emendando aqui no próximo assunto, vamos falar de Ramon Dias. Ele assinou o contrato que vai até dezembro de 2025, desembarcou ontem no Rio de Janeiro, já ficou por lá, vai acompanhar a partida em São Januário, do lado da diretoria do Corinthians, mas antes disso, no hotel ali, assinou esse contrato aí até dezembro de 2025 e deu algumas palavrinhas. Vamos ouvir. No, primero que el equipo juegue bien, que tenga una entrega, que tenga una actitud, que consiga los resultados. Por supuesto se juega diferente en una zona más abajo que una zona más arriba, pero seguramente tiene tan grande los jugadores que van a entender la situación y van a saber adaptarse al momento, donde tenemos que conseguir resultados, trabajar de una cierta manera, tener una cierta actitud, y esperemos todo eso pueda suceder en muy corto tiempo. Bom, tá aí o Ramon Dias, argentino, com experiência aqui no futebol brasileiro, já passou por River Plate, já passou por Vasco da Gama, só para pegar aí 2 grandes times que ele treinou. Ele chega junto com 2 auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. A informação que eu tenho é que o custo dessa comissão técnica vai ser de aproximadamente um pouco menos do que o dobro do que o Corinthians tinha com o Antônio Oliveira. E aí tem um grande problema. A gente não sabe quando que o Ramon Dias vai poder estrear à beira do campo, por 2 motivos. Ele tem aquela questão com o Vasco, ele ainda tem os direitos federativos dele ligados ao Vasco, e há advogados que entendem que isso não vai ser impeditivo para ele trabalhar no Corinthians, e tem advogado que entende que isso é sim um impeditivo por causa da ligação dele no bid da CBF. Portanto, meus amigos, temos que aguardar, porque ouvindo os especialistas, nem eles mesmos sabem dizer ao certo se isso vai travar a estreia do Ramon Dias ou não. Um outro problema, e aí é certeza, é o seguinte: o Antônio Oliveira continua ligado ao Corinthians lá no bid da CBF. Por quê? O Corinthians mandou ele embora, mas não acertou a parte financeira da rescisão. O Antônio Oliveira precisa concordar com uma espécie de acordo. O Corinthians ou paga à vista ou pode parcelar. O Antônio Oliveira tem que concordar, mesmo cenário que nós vimos com o Mano Menezes há pouco tempo atrás. Então o Corinthians só vai poder inscrever o Ramon Dias depois que concluir a rescisão com o Antônio Oliveira. Isso significa pagar aí cerca de 1,5 milhão para o Antônio Oliveira e para a comissão técnica dele. Depois disso,
aí sim o Ramon Dias vai poder estrear. Será que vai ser terça contra o Criciúma na Neoquímica Arena? Ainda não sabemos, meus amigos. Valeu, Salazar. Obrigada pelas situação, informações. hein? Que situação. Mas assim, gente, até terça-feira tem um tempo aí para conseguir correr com esses trâmites, não? Eu gostei de duas falas dele, né? A primeira, quero que o time jogue bem. Tá todo mundo esperando isso. Tá todo mundo esperando. E outra fala dele foi se adaptar ao momento. Trouxe a realidade. Trouxe a realidade do momento. Tem que trazer a realidade do momento para os jogadores. Não é, nós estamos preocupados, mas não desesperados. O negócio tá estreito. Precisa conscientizar os jogadores da posição do Corinthians hoje. E uma derrota hoje é muito prejudicial. Ô Paulinho, nem precisa jogar bem, com todo respeito à sua opinião. Não. Nem precisa jogar bem, precisa ganhar. Precisa somar pontos. Se empatar todas até o final, pela conta, claro que é uma conta, né, aleatória que a gente faz aqui. Se não perder, mas também não ganhar, deve cair matematicamente. Aí foi a fala do treinador. Precisa né? somar pontos, jogar bem. jogando bem ou jogando mal. Ramon Dias foi um baita de um atacante, como técnico é mais um, mas ele deu conta do recado, pelo menos para evitar a queda do Vasco da Gama outro dia. Então ele tem potencial para fazer a mesma coisa no Corinthians. Uma outra frase que chamou a atenção, Paulinho, que você estava falando de frase, falou, dá para fazer isso em um curto período de tempo, porque é isso que o Corinthians precisa. Sim. Um curto período de tempo. Precisa resolver todas essas questões, né? Não, e outra coisa, tem jogos importantes. Além do Vasco, hoje depois você pega o Criciúma, depois você pega o Bahia, e aí são jogos assim dificílimos. Então os resultados precisam aparecer. Ô Silver, uma outra coisa assim, né? Antes da gente seguir aqui, pagar a multa do Antônio já teria que meio que ter feito isso, não? Então, para resolver isso aí de vez. O Corinthians está tão atolado em problemas que traz um cara para tentar salvar a pátria, digamos assim, ou ajudar a salvar a pátria, e não por culpa do Ramon Dias, já chega com um pepino desse, né? Tem que se desassociar do anterior, pagar a multa, mas o tem Vasco a questão do contrato. Contratou outro técnico, anunciou, ele estava à beira do gramado. Por que o Corinthians não pode acontecer isso? Mas isso é um trâmite que É todos já estão acostumados. É uma questão de mas eu creio que se regulamento resolve. aí. Eu acho que ele tinha que estar no banco hoje, já que está aí, ele vai estar na tribuna, não vai, né? Não vai. Ainda Deveria mais estar no banco. contra o Mas, Vasco. pra mim, contaram uma historinha, assinou só ontem ou hoje, ou nas últimas horas, justamente para já não ter o menor risco de ficar no banco contra o É que de fora vê melhor. Será, gente? Mas aí é só uma especulação Uma minha, especulação. tá? Não é Tudo bem, a gente vai informação. continuar falando disso, porque, ó, é isso então, ó. Eu quero mostrar para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar aqui para a gente ver a situação dos clubes, principalmente do Corinthians. O Flamengo é o líder do campeonato com 31 pontos, logo à frente do Botafogo e do Palmeiras, ambos com 30. Depois vem ali São Paulo e Bahia com 27 pontos, fecham o G5. O Atlético Paranaense está no 6º lugar, sendo seguido aí por Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino, Inter, todos aí nessa primeira página. E virando, a gente tem o Juventude, o Atlético Mineiro, Vasco, Criciúma e Vitória. E aí sim, o Cuiabá está na porta da zona do rebaixamento e, né, no Z4, definitivamente estão Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. E o Grêmio com 2 jogos a menos. 2 jogos Não, a e menos, o Grêmio né? joga contra o Cruzeiro hoje. 2 jogos a menos. É um jogo difícil. E o Corinthians vai pegar alguns jogadores que fizeram história no Piton, vai ter o Adson, tem o Léo. Vai ser o reencontro aí, né, então galera? vai ter um reencontro aí hoje. Cuidado com a lei do ex, hein? Não quero zicar, pelo amor de Deus, mas... Não quer, já fazia copo. Gente, não tem como. O Corinthians precisa vencer hoje. Olha isso aqui. A gente vai para a 16ª rodada, né? 16ª rodada. E a briga lá em cima, os jogos importantes todos amanhã, né? O G4 entram em campo, então o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras e o São Paulo que estão no G4, todas as partidas amanhã. Já que você falou do São Paulo, né? O São Paulo vai tentar se aproximar ainda mais dos líderes a partir de amanhã, justamente que o Silver falou aqui, né? O Tricolor vai encarar o Atlético Mineiro às 9h30 da noite na Arena MRV. A grande novidade do Tricolor é a volta do goleiro Rafael, que estava na seleção brasileira. Ferreirinha, Caleri e o técnico Luiz Subeldia também retornam depois de cumprirem suspensão, tá certo? Então, ó, amanhã o São Paulo também tem essa dura missão, porém, Galo tá em baixa, né, Silver?
Vem de 2 pancadas, né? Perdeu de 4 para o Flamengo, de 3 para o Botafogo. São Paulo melhorando depois também de um período de oscilação. São Paulo não pode desperdiçar essa oportunidade. Sempre complicado jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Mas o Galo na baixa, o São Paulo em crescimento de novo, tem que ir para cima e tentar os 3 pontos. Não dá para ressuscitar o Galo não, Tricolor. O São Paulo conta com a volta de um goleiro, né? Porque o Jandrei, com todo o respeito que ele me merece como profissional de futebol, é meio goleiro. É um goleiro que pula para baixo. Não é tocar assim. Mas é só a minha opinião. A ausência do Rafael, ele deu conta do recado. E o Rafael também não é a última bolacha do pacote em termos nacionais. Mas para o São Paulo ele é muito importante. Em termos nacionais, ele é jogador de seleção brasileira? Para mim ele não tem nível para a seleção brasileira. Para você não teria sido convocado. Ele é um bom goleiro, ele foi o melhor, ou que se adaptou melhor à função depois que o Rogério Ceni parou. Foi importante em muitos jogos, o São Paulo tem que ser grato a ele. Mas ele não me passa 100% de confiança não. E para mim não tem nível nem para ser o terceiro reserva da seleção brasileira. O menino tá muito exigente, hein? Palavras fortes. Mas para você ver que eu não sou clubista. Eu não sou clubista. Quando você quer, né? Não, Paulinho, e daí nesse jogo a gente vai ter então retornos importantes, né? Caleri voltando, Ferreirinha aqui agora, nesses últimos jogos, recuperou confiança, 2 gols, uma assistência, enfim. Não, o Ferreirinha hoje é um dos principais jogadores, né? Depois da conversa que ele teve com o Zubeldia, onde ele falou, chefe, eu tô triste porque não tenho espaço, não tô tendo espaço. Aí entrou, o chefe deu espaço para ele, entrou, fez gols, jogou os 90 minutos. Então é um jogador que tá com moral, é um jogador que pode render muito para essa equipe do São Paulo. E ainda mais hoje no jogo contra o Atlético, que o Atlético não está jogando bem em casa e o São Paulo precisa de uma vitória fora de casa. O São Paulo tem muita dificuldade como visitante. É isso aí. Então hoje é uma grande chance, com a volta desses jogadores, do Zubeldia também e do Rafael, uma grande chance do São Paulo conquistar uma vitória lá em Belo Horizonte. E Paulo, Ferreirinha, Marina, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, para mim o Ferreirinha, ele vive um momento melhor do que o do Lucas. Eu não acho que o Lucas está mal, muito pelo contrário, mas o Ferreirinha, nas últimas partidas em que jogou, ele decidiu, ele foi muito eficaz. Então ele vive um grande momento, titular absoluto do time para mim. É aquele negócio também, né, senhor? O jogador, como o Lucas, precisa dividir funções também. Porque não é todo jogo que o jogador vai querer e vai arrebentar o jogo, não. Então, um jogo aqui é o Lucas, outro jogo é o Ferreirinha, precisa dividir esses momentos. E hoje o São Paulo joga completo, isso é muito importante. Muito bom esse jogo que é então amanhã, a gente vai trazer todos os detalhes, tá? Mas quem que não tem aquela camisa favorita de futebol, hein? Olha, eu tenho, mas tem gente que leva essa paixão ao extremo. Quer saber mais? Confira nessa super matéria do Alexandre Silvestre. Quando não coube mais no armário de casa, o corintiano Cássio Brandão levou a coleção dele para o escritório. Esse aqui é um cantinho de dedicação ao futebol, cara. É um cantinho de tentativa de preservação histórica. Tesouro do publicitário que entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, a maior coleção de camisas de futebol do planeta. Os gringos chamam isso de photomatch, que é você pegar muitas fotos da camisa e a camisa ir fazendo os ajustes e colocando uma do lado da outra. Então é pegar uma sujeira, é pegar uma diferença. Para comprovar que a camisa é aquela mesma. Sim. 6.101 camisas de clubes e seleções, 1.700 só do Timão, das quais 1.400 foram utilizadas em jogos. Carregam no tecido o DNA dos craques. Cara, as camisas vêm, às vezes do jogador, vem da família do jogador, vem de algum empresário, vem de roupeiro. Eu já comprei uma coleção de um motorista de ônibus. O cara era um motorista de um ônibus, dirigiu por muitos anos pro Corinthians. Todo final de jogo ele ia ganhando uma camisa ali, enfim, juntando. Quando eu fui ver, depois de um tempo, ele tinha uma coleção incrível. Que tal acariciar um dos mantos sagrados usado pelo goleirão Cássio? Pode escolher. Essa é a camisa que o Cássio faz a defesa no Pacaembu, nas quartas de final contra o Vasco. A camisa, infelizmente, ficou dobrada. Ela não teve o mesmo cuidado que a gente tem aqui com as camisas, mas essa camisa tem uma história maravilhosa, espetacular. É a camisa do jogo do Pacaembu, da defesa que muda a história do Corinthians na Libertadores e depois no Mundial. O Dr. Sócrates tem um altar só pra ele. E que papo é esse de camisa verde
do Magrão. Essa é a verde que tem espaço especial na coleção corintiana. Essa é uma camisa 78, 79 do Dr. Sócrates, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A mais antiga data de 55. Já a primeira, 1990, do Neto, da campanha do primeiro título brasileiro do Coringão. Essa é a camisa do meu primeiro jogo. Essa camisa que me faz ser corintiano é a camisa mais importante, de longe, da coleção. Esse é o dia 6 de dezembro de 90, semifinal contra o Bahia. O Neto joga o primeiro tempo de manga curta e o segundo tempo de manga longa nesse jogo. E essa é uma camisa espetacular. O icônico paulistão de 77 merece destaque. Olha aí a camisa do pé de anjo Basílio, autor do gol salvador que tirou o Corinthians da fila. Bom, é essa aqui então, né? A do Basilião, 77, Sim. Terceiro jogo. Não é a camisa que ele faz o gol, mas é uma camisa que ele vestiu no primeiro tempo. Exatamente. Essa camisa ela tem a dedicatória aqui com a data para o Sérgio, que foi esse patrocinador dele, e ele relembrou toda essa história. É uma camisa que continua suja, como vocês podem ver do jogo, então ela sim foi usada no primeiro tempo desse dia maravilhoso. E que tal uma letra do placar do Morumbi? Isso mesmo, daquela noite mágica. E aí aqui a gente tem o placar no Ponte Preta e Corinthians com todas as letras, e aqui 2 letras foram surrupiadas. Do Cícero Pompeu de Toledo. O P e o A. E a gente tem ali... Você achou o A? Você tá brincando, cara. Esse é o A desse Ponte Preta. A gente continua procurando o P. Você me perguntou o que falta? Falta o P. Se alguém achar, sabe onde tá o P, me avisa. Rivais do Corinthians e da seleção brasileira compartilham lado a lado cabides da memória. Essa do Kaiser passou pelas mãos do rei. Beckenbauer trocando de camisa com Pelé, eis a camisa. Claro que não poderiam faltar itens que tocaram a pele de Pelé. Essa é uma camisa do Pelé usada em 61 e a gente prova que ela é 61 pelos detalhes. Veja, é uma linha entrelaçada, sobreposta. E essa camisa, ela, por mais que tenha uma inscrição aqui de bicampeonato paulista de 64, 65, ela foi usada por mais tempo, provavelmente no Paulista de 62, talvez no Paulista de 63. Visitar a coleção do Cássio Brandão é como viajar no tempo e se sentir parte da história. Maradona, Messi e Pelé. O rei, vira aí. Tá bom pra vocês? Tchau, pessoal. Um abraço. Silver, Oi. tô com inveja de você. Queria ter feito essa matéria. Sabe o que eu falei pro Cássio, que é um amor de pessoa, corintiano doente, fanático pro futebol? Eu falei, cara, posso morar aqui, velho? Porque tem até uma mesa de botão, cara, que foi onde tudo começou na minha vida, né? Em termos de futebol, até para desenvolver a profissão de hoje. Era tudo ali simulado no futebol de mesa. Mas, enfim, as camisas... teve um momento em que a gente se emocionou muito, ouvindo o Osmar Santos narrando o gol de 77 do Basílio. A gente colocou ali no telefone para sentir a emoção, vendo a foto da camisa do Basílio, do placar, a história do placar maravilhosa também, da letra roubada lá. E aí foi muita emoção para ele, para mim, que não sou corintiano. Por quê? Porque o futebol, eu até fico arrepiado, porque o futebol... Ele conecta a gente, que nem eu falei no começo do programa sobre o museu, né? Ele conecta a gente com outras histórias. Tem outros clubes também. E com a família da gente. Então ele lembrou do pai, que ia no jogo, aí eu lembro do meu avô, que era quem me levava mais no futebol, meu avô palestrino, que já se foi, da minha filha que está crescendo. Então o futebol, ele vai muito além dos 90 minutos, das 4 linhas, realmente mexe demais com a emoção da gente. Demais. Vai chorar. Olha lá, ele tá emocionado. Eu não fui jogador profissional, mas eu devo tudo ao futebol. É isso aí, esse Silver. É emoção da pessoa, né? Quando eu comecei a andar, 1 ano de idade, um pouquinho antes de 1 ano, eu já estava chutando uma bola, gente. É isso, gente. Ah, Futebol é muito desperta, legal, é né? muito legal. Mudou a tua vida, Paulo. Eu também tenho meu arquivo em casa, com jogos e camisas de jogos importantes, até da Copa do Mundo de 94, do Campeonato Brasileiro de 90. Então são memórias assim que nos trazem uma recordação muito legal. Parabéns pela matéria. Obrigado por vocês existirem. Valeu. É isso, gente. Tô quase chorando. Mentira, gente. Ó, vocês estavam falando de história e jogador e não sei o quê. Ó, o Vasco
acertou uma contratação de impacto hoje. Volta para casa, gente. O clube anunciou o retorno do meio-atacante Felipe Coutinho por empréstimo de uma temporada. O jogador de 32 anos, que tem vínculo com o Aston Villa da Inglaterra até julho de 2026, deve ser apresentado oficialmente nesta quinta-feira. A expectativa da diretoria vascaína é que a estreia aconteça já na próxima semana, quarta-feira, contra o Atlético Goianiense fora de casa. Coutinho foi revelado pelo Vasco lá em 2009 e fez 43 jogos pelo Cruz Maltino antes de ser vendido à Inter de Milão. É uma boa contratação? Eu creio que sim, até porque eu tive a oportunidade de conhecer o Coutinho na Alemanha, na época que ele jogava no Bayern de Munique, onde eu conversei com ele, né, na ocasião, para ele ter paciência naquele momento, aprender a língua. E, infelizmente, foi um jogador que não ficou muito tempo no futebol alemão, mas com 32 anos, com o potencial que tem, com a técnica que tem, para essa equipe hoje do Vasco, para o Campeonato Brasileiro, é uma atração. Essa era a contratação que o Corinthians precisava fazer. Sim. Esse nível. Isso muda um time Sim, de patamar. verdade. Isso não, desculpa, o Coutinho. Isso não, né? Um jogador do seu nível. Mesmo já mais veterano, não deu... Não, 32 não é veterano. Não, tudo bem, mas é um jogador experiente, né? Não vem de uma grande fase, mas, pô, esse cara ganha jogo. Esse cara dá passe, esse cara faz gol. Tá num outro nível, jogou muito tempo lá fora em alto nível. Esse vem para mudar o Vasco de patamar. E era de um Coutinho da vida que o Corinthians precisaria trazer. E volta pro time que o revelou. Talvez, né? o Balotelli. Não, mas que Balotelli. Vamos falar, mas é assunto a hoje gente vai aqui, falar, cara. gente, porque tem Você mais novidades não gostar hoje. da ideia, mas é possível ele ser apresentado, anunciado até o final de semana ainda. O Salazar vai confirmar ou não pra gente. Vamos ficar com o Coutinho? Não é o Coutinho? O Coutinho é do Vasco, né? Eu só molhei o bico de vocês corintianos aí, cara. Não tenho nada com isso, Paulinho. Quem tá falando é o Silvio. Essa nem era pauta agora, vai ser daqui a pouquinho. Eu perco amigo, vai ser daqui a pouquinho. Eu perco amigo, eu perco seguidor, mas eu não perco a piada, cara. Eu não resisto. E ó, gente, o primeiro finalista da Copa América foi definido ontem. Como a gente já esperava, né? A Argentina confirmou o favoritismo e passou pelo Canadá. Então bora ver como foi. E a torcida brasileira terá de engolir novamente a Argentina, que avançou para a final da Copa América ao vencer ontem o Canadá. Quem abriu a contagem para os hermanitos foi o atacante Álvares, aproveitando o passe do Rodrigo de Paul para tirar do goleiro canadense e decretar 1-0. Na segunda etapa, Messi aproveitou a finalização do Fernandes e desviou para o gol, ampliando para 2. O Canadá até que tentou fazer o de honra, mas parou no goleiraço Martínez. E ficou nisso 2-0 a Argentina, que espera o vencedor do jogo desta noite entre Colômbia e Uruguai para tentar o bicampeonato da Copa América. Tá, então esse resultado que a gente já esperava, né? Sim, o que a gente não esperava era o Brasil fora tão precocemente. Pois é, né? Fazer o quê? Mas vivemos a pior geração que eu vi. Eu não vou usar o termo pior geração, porque a geração não é ruim. Tem bons jogadores. Estou falando de Brasil, tá? Eu vou virar um pouquinho aqui, puxar para o lado da seleção brasileira sardinha. Para mim, eu tenho 51, comecei a acompanhar futebol assim com noção a partir dos 5, 6 e assim por diante. É a geração mais modesta, mais normal, essa atual, de todas que eu vi. Então... E a Argentina tem um gênio desse aí em campo como o Messi, né? Que ainda faz a diferença. E o nosso único gêniozinho, que é o Neymar, eu posso não concordar com algumas posturas fora de campo dele e tal, mas em campo ele é muita bola, ele decidiu se aposentar, né? Se machucou. Mas tal, também não é só o Messi nessa equipe, né? Não é. Você tem um Martinez, você tem um baita de um goleiro. É isso que faz a diferença na hora que precisa. Você tem um baita do goleiro, você tem um Depou no meio campo, que segura ali, né? Chama o jogo para si. Aí você tem o cara que é o gênio. E com 36 anos, o Di Maria que também jogou muito bem, jogou muito bem. Então você tem
você tem jogadores âncoras aí importantes que ainda rendem muito bem para essa equipe da Argentina. Ao contrário dos nossos jogadores hoje na própria seleção brasileira que não estão rendendo. Esses mais antigos não estão rendendo aquilo que também não dá mais, né? Tem que trocar. É lógico que a seleção brasileira sente a falta do Neymar, todo mundo fala, Neymar já deu, mas não tem outro, gente. Não, se ele entrar em forma, e ele tem potencial para entrar em forma e jogar mais uma Copa do Mundo. Se tem conscientizar, se quiser jogar, joga tranquilo. Fácil. Tranquilamente nessa seleção brasileira nossa. Agora, tem que tirar o chapéu para a seleção argentina. Tá fazendo bem, tá ganhando os resultados, tá fazendo os resultados. Ontem ganhou tranquilamente, né? O Canadá, assim, não é que é uma equipe, é a primeira vez que está aprendendo ainda, está aprendendo, Copa América, melhorando, evoluindo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu creio que essa final aí da Argentina e Colômbia, hein? Era isso que eu ia te perguntar. Eu Não, também acho bom. que passa a Colômbia. E você, Silver? Sei, eu acho que vai dar Argentina e Uruguai mesmo. E quando você diz que não é o Messi sozinho, né? Já foi, mas não é mais. Mas ele ainda faz a diferença. Sim, claro que sim. Mas a Argentina, por exemplo, tem um cara que nós não temos. Não tivemos nas últimas duas Copas, apesar do nosso goleiro ser um bom goleiro top lá na Inglaterra, que é um goleiro que faz milagre. O nosso não fez. O goleiro da Argentina, cara, se não fosse o goleiro da Argentina, a gente não tinha sido campeão do mundo. Né? E de novo também ele pegou tá fazendo pênalti pega passada, pênalti, né? pega a bola cara a cara no último minuto, com o Mbappé, com sei lá mais quem, que nem foi no Catar. Vibra, né? e tira uma com o time adversário. Tem personalidade. Esses jogadores fazem parte do cenário do futebol São jogadores mundial. que crescem, que vestem uma isso camisa aí. e crescem. Não temos isso mais, infelizmente. E ó, Palmeiras volta a campo amanhã só, né? Contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque. Mas, ô Silvio, já que você tá aqui, eu quero te aproveitar, né? Quero saber aí. Gabigol, o que você tem pra contar pra gente aí? Alguma coisa avançou? Não? Não, o que aconteceu foi no começo da semana, o Palmeiras meteu a proposta do pré-contrato para o staff do Gabigol dar uma olhada e assinar. O Palmeiras espera a assinatura do pré-contrato para contar com o Gabigol a partir do início de 2025. Dificilmente o Palmeiras vai tirar o Gabigol agora nessa janela, porque o Flamengo não vai reforçar o rival que pode ser adversário, inclusive em Libertadores, em Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro. Então eu duvido que o Flamengo vá fazer alguma negociação agora. Então, e o Palmeiras também não vai ficar num papo verbal só com o Gabigol. Você vem então em janeiro? O Palmeiras quer assinatura no contrato para já garantir. Não sei se o Gabigol assinará esse contrato, porque eu pensando com a cabeça do Gabigol, para que assinar? Ele pode até ser relacionado para o jogo de hoje, daqui a pouco ele queima os 7 jogos aí, não pode mais defender outra equipe no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas para que o Gabigol iria assinar um pré-contrato se muitas propostas vão chegar para ele ao longo desse semestre? Então, eu tô achando que se for rolar, é para janeiro mesmo. Não para agora, então, por conta desse motivo, né? Dificilmente. O Palmeiras tentou empurrar o Dudu, o Flamengo não quer, o Dudu não quer, melhor dizendo, o Flamengo gostaria de tê-lo. Então eu tô achando que essa história aí vai ficar talvez para janeiro do ano que vem. Ó, Paulinho, agora sim, quero saber você da sua opinião. Gabigol, Palmeiras, e aí? Então, em relação ao Gabigol, eu não creio que ele vá assinar um pré-contrato e se transferir para o próximo ano. Até porque isso seria loucura. Ele vai sofrer uma pressão muito grande por parte dos torcedores do Flamengo. Imagina assinar um pré-contrato com o Palmeiras e permanecer no Flamengo. Um outro motivo pelo qual ele talvez não assine esse pré-contrato. Então se assinar, vem agora. Se assinar, vem agora. Em relação ao Dudu que você mencionou, mas o Flamengo, o Tite não gosta do Dudu. Vai ter que pagar. Para vir agora, o Palmeiras tem que pagar. Sim, mas tem grana para pagar. E o Flamengo não quer negociar agora para não reforçar o rival. Em relação ao Dudu, você tem razão. O Tite não gosta do Gabigol nem do Dudu. Não gosta do Dudu. Então esquece esse negócio de se tocar. Não, esquece isso aí. E aí o Gabigol também é um jogador que poderia ter uma notícia aí no Corinthians. O Paulo sempre dá um jeitinho. O Gabigol no Corinthians? Mas é diferente do que o nome que você falou aí. O Balotelli tá chegando, velho. Pra formar aquele meio de campo pra frente
maravilhoso, com Drogba, Você viu umas semanas atrás aí, Balotelli, como é que Di ele Maria, tava, quem mais? Balotelli? O Cavani também, acho que tá pra chegar. Pegaram ele nas ruas aí, não sei da onde aí, lá. Não, esquece. Você sabe quem tem força pra, de repente, tentar o Gabigol? Eu ouvi o Rodrigo Bueno, que é comentarista, adoro os comentários do Rodrigo Bueno, nosso colega da ESPN Brasil. Já joguei futebol com o Rodrigo, belo meia, tá? Machucou o joelho numa dividida comigo, inclusive, anos atrás. Mas eu fui na bola. O Rodrigo Bueno deu uma boa sugestão. Quer dizer, quem vai pagar o salário do Gabigol no São Paulo é o problema do Júlio Casares. Mas por que não tenta fazer um rolo com o Rames Rodrigues? Ô Flamengo, leva o Rames, que de repente aí no Rio ele funciona. Né? Vai que, né? Não, mas no São Paulo? E traz pro São Paulo. Não, mas eu joga de lado. Joga de lado. Você vai arrumar outro problema. Você vai arrumar outro problema. O Gabigol é um problema? É um problema. Mas é uma solução. Se não jogar... Mas é uma solução. É um problema e solução, né? É um se pacote. não jogar, é um problema. Ó, gente, o segundo finalista da Eurocopa foi definido agorinha, tá? Apesar de sair perdendo a partida, a Inglaterra avançou para a decisão da competição. Quem abriu o placar do confronto foi Xavi Simons, que colocou a Holanda na frente com apenas 7 minutos. O empate da seleção inglesa veio aos 18, com gol de pênalti de Harry Kane. E quando tudo indicava que ia rolar a prorrogação, o Ollie Watkins foi lá e anotou o dele, classificando os ingleses para a decisão da Euro. A grande final será entre Espanha e Inglaterra e vai acontecer no domingo, às 4h da tarde. Jogão, hein? Jogão. Eu vi parte desse jogo aí, um enredo semelhante ao da outra semifinal, com virada, né? A gente não recebeu os gols a tempo, mas amanhã abriu, a gente mostra a aqui. contagem nas duas semifinais tomou uma virada, seja na prorrogação ou no tempo regulamentar. E aí o curioso, a Inglaterra que inventou o futebol, o soccer, o futebol, como a gente conhece, ganhou quase nada na vida, né? Ganhou uma Copa do Mundo roubada em 66 contra a Alemanha, porque aquela bola não entrou, né? E em compensação, a Espanha, que demorou tanto para ser campeã do mundo, junto com a Alemanha, a maior campeã europeia, né? Tem 3. E a melhor equipe da Europa. Melhor equipe da Europa hoje é a Espanha. Então, para você, a Espanha leva. Você também, Silvio? Para mim, leva um certo favoritismo. Espanha, sim, tá jogando melhor que todo mundo aí. Cruzeiro 2, Grêmio 0, hein? Aí, ó. Tempo real. Agora aqui. É você que tá secando, né? Tá secando a raposinha. Você tá falando né? disso aí? É bom resultado. Volta para cá, então, Thiago Salazar. A história do possível interesse do Corinthians, né, pelo atacante italiano que o Paulo Sérgio tanto quer, o Mário Balotelli, cresceu de ontem para hoje, tá? Até de valores e luvas aí, os salários já andou se falando por aí. Eu quero trazer, então, o Thiago Salazar para atualizar toda essa situação para a gente. É isso mesmo, Salazar? Tá avançando? Tá avançando sim, Marina. Vamos por partes, tem bastante coisa pra gente falar sobre esse interesse do Corinthians no Mário Balotelli. Já é certeza, tem mesmo esse interesse, essa intenção do Corinthians em trazer o Mário Balotelli. Então vamos primeiro situar aqui o torcedor, o nosso grande Paulo Sérgio. Como é que tá o Mário Balotelli? Vamos primeiro colocar a primeira arte na tela. Balotelli, para quem não sabe, está com 33 anos de idade, completa 34 anos agora em agosto, está lá no Adana Demirspor da Turquia, clube que resolveu não exercer o direito de renovar o contrato com o Balotelli, tinha essa possibilidade e o clube não quis. Balotelli na temporada 2022-2023, 21 jogos só e 6 gols. E na atual temporada, 23-24, 16 jogos e 7 gols. Tem um outro recorte que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte. O último grande clube que o Balotelli defendeu foi o Milan, da Itália, na temporada 15-16. De lá para cá, o Balotelli passou pelo Nice da França, Brescia da Itália, o Adana, como eu disse, da Turquia, clube que ele foi, voltou, foi de novo, Marselha da França, Monza da Itália e Sion da Suíça. Ao todo, 9 temporadas por estes clubes todos daí. A média de jogos do Balotelli é de 21,5 jogos. Média dele por temporada é de 21,5 jogos e de gols é de 10,4. Então aí temos mais ou menos um jogador que nas últimas 9 temporadas jogou em média 21 jogos por temporada e fez em média 10 gols por temporada. Isso no recorte das últimas 9 temporadas. Esse é o Mário Balotelli que o Corinthians está disposto a trazer
Você me perguntou da parte financeira, a informação que eu tenho é a mesma de que de vários colegas da imprensa apurando essa situação, é de que ele viria para receber algo na casa de R$1,5 milhão por mês e uma luva, um prêmio pela assinatura do contrato de 2 milhões de euros por temporada. É a informação que eu tenho. Não se sabe se seria um contrato de 1 ano, de 2 anos, mas se a gente pensar aí em salário, férias, 13º, mais as luvas, 2 milhões de euros jogado para real dá mais ou menos 11 milhões de reais. O Corinthians ia gastar aí quase 30 milhões de reais com o Balotelli por um contrato de uma temporada. É isso, senhores. Vou passar a bola para vocês comentarem, fico aqui à disposição, porque eu tenho mais detalhes sobre a operação, quem é que está intermediando esse negócio. Não vem com esse negócio de intermediação, hein, Salazar? Você segura um pouco aí, que eu quero ouvir o Paulo Sérgio. Eu? É você. Não falar em intermediação no futebol, Mário aí Balotelli, não você tem quer? futebol. Eu? Você quer? Comenta aí o que o Salazar Isso trouxe. é piada. É um jogador que em 9 anos, menos de 9 anos, passou por 7 clubes. Ou seja, eu na minha carreira eu passei por 4 clubes. É um jogador que, eu não sei mais se é um jogador, é um cara que precisa do futebol para continuar alimentando os passarinhos, né? Porque precisa dar piso para os passarinhos. Então, é um jogador que não quer mais. É um jogador que se vier para o Brasil, na primeira vaia do torcedor do Corinthians, imagine a reação de um jogador desse. Fora a Night. Ele gosta da Night, né? Ele gosta da Night. Na semana passada, ou dias atrás, ele foi encontrado capengando pelas ruas da Itália, completamente embriaco. Mas se vestir a camisa e meter gol, tá tudo certo. Eu vou querer saber a sua opinião sobre um outro assunto que o Salazar falou aqui. Salazar, só uma coisinha. Pode para dizer. com esse negócio aí. Se entregar, pode fazer o que quiser. Acabou esses jogadores, viu? Acabou esses jogadores, não existe mais, viu? Então, o recado tá dado aqui e eu quero que o Salazar explique, porque assim, o corintiano tem medo da palavra intermediação. Então, Salazar, volta aqui para falar sobre isso, então. Que coisa é essa? Para você, vamos ver se a gente consegue aqui decifrar essa operação. É o seguinte, o Balotelli, ele tem o empresário dele, que é um italiano. Ele tem o Alex Firmino, que é o representante dos negócios dele, uma espécie de um empresário na América do Sul. O Firmino é o empresário que faz os negócios aqui na América do Sul e tem o empresário do Mário Balotelli. A questão é que quem está intermediando aqui esse negócio para o Corinthians especificamente é um empresário chamado Matheus Borg. Esse é o nome dele. Ele se apresenta como um agente de jogadores e ele é pai de um goleiro das categorias de base do Corinthians. Um goleiro do Sub-17 do Corinthians. Ele é filho deste empresário que está intermediando essa negociação. Eu conversei com ele, ele admitiu que ele é um intermediário, eu pedi detalhes, mas de que maneira ele está participando, o que ele fez na prática para ajudar essa negociação, mas eu não obtive resposta, ele preferiu não se manifestar. Procurei também o Claudinei Alves, diretor de base do Corinthians, também está participando dessa negociação, mas também preferiu não entrar em detalhes sobre que tipo de participação é essa. Ou seja, gente, existe esse intermediário que é pai de um jogador da base do Corinthians, que está trabalhando junto com o Claudinei Alves, diretor da base do Corinthians, e eles juntos estão participando aí dessa negociação para trazer Mário Balotelli. O Corinthians agora quer saber do Ramon e também está de olho na repercussão de comentaristas, redes sociais, influencers, para entender se traz ou se não traz Mário Balotelli. Valeu, Salazar. Silver, sua percepção rápida sobre isso aqui. Como pagar o Balotelli, aí é um problema do Corinthians, né? Não consegue, tem que fazer permuta para colchão, não sei como é que vai pagar 3 contos para esse cara. Agora, se ele jogar o que ele já jogou um dia, ele dá de 10 em todos os atacantes que o Corinthians tem hoje. Gente, se jogar o que já jogou um dia. o árbitro aqui. Fim de jogo no Gazeta Esportivo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Silvestre. Obrigado você, Jornal da Gazeta. Agora, até amanhã.